Vamos usar a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, mas também trata de três personagens desse texto. 1 Samuel capítulo 25 vai falar dessa mulher, Abigail, uma mulher forte, uma mulher inteligente. O livro diz que é uma mulher bonita, formosa, inteligente, sábia, mas casada com um tolo, um homem rude, um homem imprudente, insensato, chamado Nabal, que é a tradução do hebraico até mesmo do seu nome. Tolo, rude. E por que não dizer quantos tolos existem por aí? Insensatos, imprudentes, e que não é surpresa para nós, hora ou outra, vermos famílias que foram seguradas, sustentadas pela mão forte de uma mulher, pela oração de uma mulher, pela sensatez de mulheres, que Deus espera que se levante alguém dentro de uma casa que tenha sensatez, que tenha prudência, que tenha o Espírito de Deus acima de tudo na sua vida, e com essa sabedoria que é de Deus e que é dom de Deus, possa lutar pela sua família, lutar pelo que Deus deu. Infelizmente, eu não queria dizer isso, mas a fragilidade dos homens tem gerado muito prejuízo nessa sociedade em que nós estamos vivendo. Uma fragilidade descomunal. Homens que nunca cresceram, homens que não conseguem trazer paz para dentro da sua casa, homens que não conseguem sustentar a sua família, sustentar em todos os aspectos, não só financeiro, mas sustentar emocionalmente, espiritualmente, que é mais importante, inclusive. Homens frágeis, homens como Adão, que na hora do aperto teve medo e diz: a culpa não é minha, a culpa é dessa mulher. O que Deus esperava quando cria uma família, Deus espera de um homem que se levanta ao ponto até mesmo de assumir a culpa e dizer: a culpa é minha, mesmo que não foi, mesmo que não foi ou que não aconteceu, mas eu assumo o ônus. Estava falando isso semana com os homens aqui na igreja, no discipulado que eu faço com algumas pessoas. O meu discipulado eram só homens. E eu fico triste sobre isso. Eu quero ler aqui alguns versículos, vou falar sobre alguns. Convido você a ler na sua casa esse capítulo 25, que fala dessa história. Primeiro versículo, capítulo 25. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam. E o sepultamento da sua casa em Ramá, Davi se levantou e foi para o deserto. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ele era inteligente, ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro, mau e feio. Essa consultoria de graça. Não exagere. Tem gente que é carente, gosta, fica ali, né, pastor Ailton, tempão conversando. Por exemplo, meu sogro é carente, ele adora ir nos comércios de todos os lugares, ficar lá horas. Eu não dou conta, eu vou rápido, então eu quero ir embora. E se for conversar muito comigo, às vezes vai me atrapalhar.
trabalhar. Mas isso é bom, ser simpático, mas tem uma medida. Mas gente grossa, rude, gente que você chega e não sabe ter trato com as pessoas, incomoda, falta de educação, pessoas mal educadas. E esse homem aqui, Nabal, a palavra, o nome dele, Nabal, quer dizer, significa um tolo no hebraico, um homem insensato, fútil. E vai dizer o texto aqui mais na frente que Davi estava, naquele momento, indo para o deserto porque ele estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Estou certo, pastores? Ele queria matar Davi. Davi estava fugindo com seus 600 homens. E ali no deserto, ele vai para o deserto depois que Samuel, o profeta, morre. Davi não devia estar bem nesse momento. Eu acredito que Davi não estava no momento bom da sua vida, porque morrera aquele que profetizou lá na casa de seu pai Jessé que ele seria rei de Israel. Seria rei de Israel. E ele ainda não era rei. Então ele tinha uma palavra. É um homem que orava, que aconselhava Davi, e Davi provavelmente tinha um relacionamento com o profeta Samuel. E ele provavelmente não estava bem. O texto deixa bem claro que após a morte, versículo 1, que após a morte do profeta Samuel, Davi vai para o deserto. E ele estava ali no deserto com seus homens, aqueles 600 homens que eram bandidos, angustiados, aflitos, endividados, que procuraram Davi nesse momento, quando Davi fugia, e eles viam Davi uma liderança. E Davi então discipulou esses homens, orientou esses homens, e esses homens eram valentes, homens de guerra. E Davi estava no deserto, passando ali no lugar onde havia uma fazenda de um homem muito rico. Esse cara era muito rico. Nabal tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Quem é que tem 3.000 ovelhas aqui? Ninguém. Ovelha não dá, né, Durvalino? Mas não tem uma ovelha aqui, né? Nós temos bezerro, tá? Quem tem 3.000 cabeças de Nelore aqui? Mas se tiver, não quer falar também, né? Vai falar? Não vai. Não vai falar. 1.000 cabeças de porco, né? De cabrito. Esse homem era rico. Casado com uma mulher bonita. Esse homem tinha tudo para dar certo. A família dele tinha tudo para a sua família abençoar. Mas esse homem era tolo, insensato. Um homem rude. E Davi estava ali no deserto. A palavra do Senhor diz que Davi ajudou a proteger o gado daquele homem, as ovelhas daquele homem, e tudo aquilo que ele tinha, por proteger dos inimigos, daqueles que iam querer roubar o seu gado. Davi estava ali nas mediações. E preste atenção, Davi estava com homens que eram endividados, homens que não tinham uma reputação muito boa. E Davi, ali naquele deserto, ele estava ajudando a proteger os bens daquele homem. A Bíblia não relata que nenhum homem de Davi matou sequer, Ronaldo, uma cabeça de cabrito, de ovelha desse homem para fazer um churrasco. Ele estava ali protegendo. E Davi soube que ele estava tosquiando as ovelhas ali naquele momento. E aí, ele chama ali uns rapazes. O texto vai dizer que acho que é 10 rapazes, vamos continuar lendo. Mas não, em qual versículo? 3. Versículo 3. Agora o 4. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal de tosquiar as suas ovelhas, enviou 10 rapazes, 10, até esse Nabal. E para pedir para ele o seguinte: será que você não pode ajudar a gente? Porque está no deserto, situação complicada. Você não tem uma oferta para dar para nós, os cabritos, as ovelhas, para
para nos sustentar, para a gente se alimentar. E aí, a palavra do Senhor diz que esse Nabal tratou esses rapazes com falta de educação. Ele diz para ele: quem que é Davi? Ele bem sabia quem era Davi, irmão. Ele fala assim: quem é Davi, os filhos de Jessé? Como é que você sabe quem é Davi, mas sabe que ele é filho de Jessé? Ou seja, ele estava menosprezando Davi, que naquele momento estava fugindo de Saul, que não estava num momento bom, mas a vida, ela é cheia de altos e baixos, sim ou não? É uma senoide. Então você tem momentos que você está em cima, mas às vezes tem momentos que você está embaixo. Davi estava num momento difícil da vida dele, mas ele tinha uma promessa. Só a promessa que ele tinha na vida dele era uma promessa muito simples, que ele tinha uma promessa de tornar rei de Israel. E esse homem trata Davi com rispidez, os rapazes. Então quem é Davi? Não vou dar sequer uma cabeça da minha criação para esse homem. Então tratou eles mal e mandou eles embora. Os rapazes chegam, contam para Davi. Davi era um rei que já tinha uma promessa de ser rei, quer dizer, mas que era um homem de guerra e que sabia lutar. E diz a palavra de Deus que ele ficou furioso. Ele ficou furioso lá. Ele falou: Davi, ele tinha uma personalidade de um homem, vamos dizer, Davi talvez era sanguinário, pastor Ari. Colérico, não, né? Não sei. Um dia desses nós estávamos discutindo sobre isso, sobre colérico. Está me filmando ali, né? E aí, oi pessoal, sabe, você acha que o Davi era igual você, assim, um rapaz tranquilo? Você já viu o Santo nervoso? O Santo fica nervoso. Você acha que o Santo fica nervoso? Quem acha que o Santo fica nervoso aqui? Só a Rainha, para pergunta para ela. Você não mora com ele? Você é amigo do Davi, se tivesse. Mas ele é tranquilo, né, Rainha? E às vezes você acha que eu sou nervoso, com a minha personalidade, às vezes eu sou um cara manso, tranquilo, né? Tranquilo. Jesus é mais nervoso que eu. E Davi era um cara que tinha coragem. Ele falou: olha, entendeu? Ele falou assim: vou atrás desse cara. Quem esse cara pensa que é? Olha, 200 de vocês ficam aqui, 400 pegam a espada, pegam o que vocês têm aí, vão matar desse incircunciso, filho de Belial, e vão mostrar para ele quem é Davi. Ele disse que não conhece Davi. Ele disse que não conhece Davi. Nós estávamos aqui protegendo, ajudando ele aqui na fazenda dele, para ninguém roubar o gado dele, e ele vai falar que não conhece a gente. Então vamos lá nos apresentar. Eu vou dizer um negócio para vocês: não vai ficar ninguém até o amanhecer macho vivo na família de Nabal. Nabal e toda a sua família e tudo que ele tem do sexo masculino vão morrer até amanhã. Davi estava com a faca nos dentes e vai cavalgando até a fazenda, a sede da fazenda. Ele estava ali aos redores. E ali, quando ele fala aquelas coisas, um rapaz que trabalhava na fazenda, vai dizer o texto, ouviu aquela história, ouviu aquela falta de educação, aquela tolice, aquela imprudência, aquela insensatez de Nabal, corre lá para a sede da fazenda e chama a Abigail e fala para ela, uma mulher sábia, uma mulher sensata, uma mulher prudente, e diz para ela: olha, o seu marido, aquele que não conversa com ninguém, que não escuta ninguém, que não ouve ninguém, que acha que é o dono da razão, aquele arrogante, aquele homem que é avarento, ele acabou de maltratar os homens de Davi, e você faça alguma coisa, porque o negócio vai ficar feio.
E diz a Bíblia que aquela mulher, sem falar com todo o seu marido, diz a Bíblia que ela pega umas jumentas, e muitas jumentas, no plural. Ela pega muitas coisas, muito alimento, e coloca sobre as jumentas e vai embora ao encontro de Davi. Diz a Bíblia que ela teve pressa. Fala comigo assim: Abigail teve pressa. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês: essa família tinha tudo para dar certo, mas por causa de um tolo, de um imprudente, de um inconsequente, essa família estava correndo risco de acabar. Então Deus espera que levante alguém que tenha sanidade mental, que tenha prudência, para se levantar como na brecha, como um canal, uma atalaia, alguém que vai falar com Deus. Se possível os dois, melhor ainda, mas se não, alguém tem que levantar. E eu te pergunto: quem é que levanta na sua casa? Quem que é o sensato da sua casa? Quem que é o prudente da sua casa? Eu até estava falando com um discípulo meu, que tem um ditado na Bíblia, ditado popular, falando agora, trazendo para a questão da imprudência, da insensatez, né, em muitas outras questões, como, por exemplo, não só nesse ponto, mas em tratar com questões de finanças da família. Tem um ditado popular que diz que o dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro não leva desaforo. Eu cresci, ouvi meu pai falar isso. Eu pensei: sabe que esse ditado é do meu pai? E meu pai é gerente de banco. Mas eu fui ver que é um ditado popular: o dinheiro não leva desaforo. As finanças são muito bem tratadas, com muito cuidado. Tem que ter muito cuidado para tratar com o dinheiro, porque não perdoa. Então precisa ter alguém dentro da casa, dentro da família, que sabe lidar com isso, que sabe lidar com as finanças, que sabe lidar com aquilo que você ganha, para não entrar em questões de difícil da vida, que você acaba se enrolando ao ponto de não ter o que fazer. Aí eu te pergunto: o que vale mais, os bens ou a família? O que vale mais, um casamento, filhos ou uma casa? Irmão, se for preciso de eu salvar minha vida, da minha família, eu vendo tudo que eu tenho. E se eu não tiver nada, eu vou fazer alguma coisa. Mas tem pessoas que estão morrendo por conta de bens. É como eu disse, existe um pacote social. E tem gente que está morrendo, pode cumprir itens desse pacote social. E aí entra numa questão de insanidade. A insanidade e imprudência, ela também é definida no dicionário, em alguns momentos, como loucura. Há casos de imprudência, há casos de insensatez que leva a pessoa a loucuras. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A imprudência, a insensatez leva a pessoas a parecer como uma pessoa louca, que não tem controle do que está fazendo. É como se aquela pessoa, preste atenção no que eu vou dizer aqui, ó. É como se aquela pessoa precisasse de uma interdição, ser interditado por alguém responsável da família. Há casos assim, de alguém ser tutor de uma pessoa talvez idosa, que perdeu o controle, que perdeu a razão, e tem que ser tutor, que faz coisas insensatas. Mas aí se explica. Mas não se explica pessoas que, em sã consciência, começam a entrar nessas questões. Então, uma família precisa ter alguém com sensatez. Uma casa precisa ter alguém que faça algo e faça rápido. Preste atenção. Esse texto vai dizer aqui que essa mulher, Abigail, ela aqui no versículo de número 18, então Abigail pegou a toda a pressa 200 pães. E vai seguir o que ela vai levar. Quero me adentrar nesses itens, que não estudo de teológico, nem estudo desse texto. Eu quero tratar só alguns pontos. Então, repita comigo: aquela mulher pegou
depressa, correndo, rápido. Rápido. Há coisas que você tem que fazer logo. Se deixar para amanhã, não dá tempo. Não dá tempo. Aquela mulher, ao contrário daquele homem, é uma mulher sensata. Diz a Bíblia que ela era inteligente. Uma mulher que tinha o Espírito de Deus na vida dela. Então ela percebeu e tem noção do perigo, do risco que a família dela estava correndo. Aquela mulher que ia salvar a família, mesmo casado com louco, mesmo casado com imprudente, mesmo casado com um homem que não respeita ninguém, arrogante. Tem gente que não respeita ninguém por conta da sua posição, da sua arrogância, o seu dinheiro, não respeita. Essa era Nabal. Ela já era casada com esse homem, ela vai até Davi, corre com as jumentas, com seus servos até Davi. Diz a Bíblia que ela encontra Davi no meio do caminho. No meio do caminho. E diz a Bíblia que ela desce da jumenta e se ajoelha aos pés de Davi, fala: meu Senhor. Ela reconhece Davi, ao contrário de Nabal. Quem é Davi? Ela faz exatamente o contrário. Ela se ajoelha e diz: meu servo, meu rei, meu senhor. E se ajoelha e faz mais. E faz mais. Ela faz mais. Olha para mim aqui. Sabe o que ela fez, Cláudia? Ela assumiu a culpa. Ela diz: meu senhor, a culpa é minha. A culpa é minha. Não atente para as loucuras desse homem. E aí no texto ela vai dizer: Nabal é o seu nome, e acompanha o seu nome, aquilo que quer dizer o próprio nome. Ela mesmo diz para Davi que é insensatez, que é tolice, um tolo. Esse é o meu marido. Olha, eu vou dizer algo para vocês. Em vários lugares, em várias igrejas, talvez em vários aconselhamentos, se uma mulher dessa, pastor Scott, chega para pedir um conselho de muitas pessoas, não vou dizer de pastores, porque não vai aconselhar isso, mas de muitas pessoas, vai dizer para essa mulher: olha, você é uma mulher inteligente, você é uma mulher bonita, larga esse homem. Larga esse homem. Esse homem que não respeita ninguém, você não respeita ninguém, deve respeitar você. E diz a Bíblia que ela saiu de casa correndo. E sabe o que ele estava fazendo? Você sabe o que ele estava fazendo? Diz a Bíblia que ele estava dando um banquete. Um banquete como se fosse para reis, regado de muita comida e muita bebida. Diz a Bíblia que ele estava embriagado enquanto ela saiu. E deixou ele lá. E deixou lá na casa dela. Desse jeito. E chega até Davi, e ela, usada por Deus, essa mulher conseguiu parar um exército. Repita comigo assim: Abigail conseguiu, com a ajuda de Deus, parar um exército. Olha que mulher. Que mulher. Uma mulher que conseguiu parar um exército, irmão Deus. Um exército que estava indo com a faca no dente. Eles estavam indo com muita sede de vingança. E Davi então viu o Espírito de Deus naquela mulher, reconheceu. Davi era um homem bondoso. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que Davi reconhece que ele estava errado e agradece a Deus pela vida dela. Davi não tinha mais naquele momento, Cleuber, os conselhos do profeta Samuel. Naquele momento Davi estava mal. Naquele momento Davi estava passando um momento difícil da vida. Ele não tinha mais o seu pastor, o seu discipulador, aquele que aconselhava ele, aquele que acompanhava ele desde lá da infância, na casa do seu pai. Esse homem havia morrido. Davi não estava bem. Então, Davi, quando vê aquela mulher usada por Deus, ele vê a oportunidade que, na figura daquela mulher, de Deus agir
ao seu favor, impedindo Davi de cometer uma injustiça. Davi então vê a sua vida salva pela vida de uma mulher, de cometer uma injustiça, de matar pessoas inocentes por conta de um insensato, de um louco, de um homem doido, de um homem que não respeita ninguém. Davi iria cometer algo terrível logo ao amanhecer. Então, em primeiro lugar, aquela família tinha tudo para dar certo. Em segundo lugar, aquela mulher iria salvar essa família. E para salvar essa família, ela agiu rápido, depressa. Tem coisas que você não pode deixar para amanhã. Tem coisas que você tem que tratar hoje. Se for preciso, você fica sem dormir, mas vai tratar aquilo que vai salvar a sua família hoje. E se preciso, vai buscar a ajuda de Deus, vai buscar instrução, estratégia. Para isso você precisa ter coragem, para isso você precisa ter ousadia. Essa mulher, ela tinha coragem, ela não sabia o que podia esperar ela. Ela vai para o encontro do exército de um homem que estava enraivecido. Ele podia muito bem não parar, ele podia muito bem passar por cima, podia muito bem tirar essa mulher da minha frente. É mulher de quem? Essa aí é a Abigail, mulher daquele maluco. Não, tira essa mulher dele, joga para lá. Se é mulher dele, não deve prestar. Mulher daquele homem, então não deve ser tipo ele, tira da frente. Então ela teve coragem, ela teve o Espírito de Deus na vida dela, fez com que ela ousasse a fazer algo para salvar a sua família. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, olha para cá. Mas mesmo você tendo atitudes certas, atitudes corretas, propósito certo, momento certo, isso não garante que a sua família vai permanecer salva. Porque isso não garante. Porque uma família é composta de pessoas. Uma pessoa sozinha não segura uma família. Precisa dos dois. Precisa de arrependimento, precisa de confissão, precisa de se arrepender do que faz. Essa mulher fez o certo. Essa mulher vai até Davi. Ela para o exército. Davi fala com ela. Depois que Davi vê Deus na vida dela, Davi olha para ela e fala para ela: Abigail, mulher, vai embora para sua casa em paz. Davi abençoa ela, sabe? Fala para ela ir embora em paz. E aí a terceira coisa que eu quero dizer, um princípio do matrimônio, princípio da família. Ela volta para a sua casa. E quando ela chega em casa, ela acha aquele homem bêbado, embriagado, com a festa dentro de casa. E diz a Bíblia que ela não falou nada. Fala comigo assim: ela não falou nada. Tem momento certo para falar as coisas. Não é verdade, pastor Cristóvão? Você não fala as coisas de qualquer jeito. Existe um momento certo. Existe um momento de falar. Tem momentos que não é a hora de falar. Então ela esperou de amanhecer. Diz a palavra do Senhor que ela esperou de amanhecer. E falou para ele, estando ele sóbrio, o que ela fez, o que aconteceu. Ela disse para ele: olha, você está prestes a perder a sua vida. Você estava prestes a perder a sua vida. E diz para ele que Davi estava indo ao encontro com ele, com 400 homens armados, dos pés à cabeça, com espada, para tirar a sua vida e de todos dessa fazenda. Diz a Bíblia que aquele homem ficou paralisado. Ficou paralisado. E o seu coração ficou petrificado. Não tem nenhum momento do texto que diz que esse homem se arrependeu daquilo que ele fez. Em nenhum momento da Bíblia diz que esse homem pediu perdão ou queria ir até Davi para também pedir perdão. Não, diz que o coração dele ficou petrificado. E 10 dias depois, a palavra do Senhor diz que Deus levou a vida de Nabal. Alguns estudiosos que eu estava lendo diz que ele teve tipo um derrame. O coração dele ficou petrificado. E quando ele ouviu
o que ela disse para ele, o risco que ele estava correndo. Ele é tão insensato, esse homem era tão tolo, esse homem era tão imprudente, que ele chegava à loucura, que ele não media as consequências. Quem conhece pessoas que não medem consequências? O que faz? Tudo aquilo que você faz na sua vida tem consequências, sejam boas ou ruins. Aquele homem não mediu as consequências. E quando ele viu e caiu na real e viu aquilo que ele tinha feito, ele viu o perigo que ele estava correndo em toda a sua casa, que ele ficou petrificado. E 10 dias depois, a vida dele foi levada. Diz a palavra do Senhor que quando Davi ficou sabendo que aquele homem morreu, o que ele fez? O que ele fez? Davi não era bobo nem nada. Davi tinha visto aquela mulher, viu que ela era uma mulher bonita, inteligente, era uma mulher formosa, sabia? Então Davi já foi o que? Se candidatou a casar com ela. E Davi contraiu um matrimônio com Abigail. Abigail foi esposa de Davi. Olha a ironia do destino. Um homem mesquinho, avarento, tolo, não quis dar uma ovelha para Davi e os seus homens, mas ele acabou dando a fazenda para Davi. Davi casou com a mulher dele. Davi se tornou o dono daquela fazenda e de todos os bens que ele estava lá. Se ele casou com ela, então ele foi dono daquilo tudo. E eu vou dizer algo para você. Nós precisamos entender que muitas atitudes que nós temos nas nossas vidas podem nos levar a consequências drásticas, terríveis nas nossas vidas. Para Nabal foi terrível. Para Nabal levou-lhe a morte, mas para Abigail levou ela para a vida e levou ela para um lugar e um estado melhor do que ela tinha. A atitude de Davi em relação àquela situação salvou Davi de cometer um ato de injustiça, um ato terrível. Salvou também Davi, um homem bom, um homem segundo o coração de Deus, que ia cometer algo terrível, que ia desagradar a Deus, que ia desagradar o coração do Senhor. Então, consequências diferentes. Olha para mim, vou terminar agora. Consequências diferentes para atitudes distintas. Atitudes distintas geram respostas distintas, diferentes. O que você vai fazer diante de uma crise, diante de um momento difícil, diante de um momento que você precisa agir com rapidez, com lucidez, com sabedoria, com o Espírito de Deus, buscando a direção do Senhor, confiando que o Senhor está ao seu favor. Eu queria convidá-la a estar de pé, quero orar com você nesse momento, quero que você coloque-se numa posição de esperar de Deus uma resposta para situações difíceis das nossas vidas. Muitas vezes nós encontramos em situações que precisamos agir com muita rapidez para salvar aquilo que o Senhor nos deu. O que você é capaz de fazer para salvar a sua família? O que você é capaz de fazer para salvar aquilo que Deus te deu? E aí, quando eu falo salvar, meu irmão, preste atenção. Essa mulher, ela fez tudo isso para salvar a sua família. A sua família, aquele homem não conseguiu se livrar da condenação. Não porque o que ela fez deu errado, mas porque aquele homem não se arrependeu. Mas ela agiu de forma certa. Preste atenção. Não quebre princípios. Não quebre princípios que devem ser obedecidos.
Aquela mulher não largou o marido. Aquela mulher não viu uma oportunidade de sair daquela situação. O objetivo de Abigail era salvar a família. Esse era o objetivo de Abigail. O que você é capaz de fazer para salvar a sua casa, a sua família, aquilo que Deus te deu? Põe a mão no seu coração, quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar nessa noite princípios, ó Deus, que nos leva a ter sabedoria, diligência, coragem, atitude. A palavra do Senhor diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim, ó Deus, com o bem. Não devemos olhar aquele que faz o mal contra nós e devolver a ele o mal, ou devolver vingança. O Senhor, Deus, nos ensinou através desse texto que o Senhor mudou a direção do coração de Davi. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, se há algo que me traz raiva, ira, que me traz mágoa, que, Senhor, ao ponto de eu achar que eu preciso fazer algo para me vingar, que eu possa, ó Deus, confiar no Senhor e entender, ó Deus, que a vingança não é algo que vem do Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, Ele os livrará no tempo certo. O livramento vem do Senhor. A salvação chegou para Davi, a salvação chegou para aquela mulher. O Senhor nos ensina a agir de maneira correta, a agir, ó Deus, tendo um coração bondoso, ser, ó Deus, grato por tudo que o Senhor nos deu. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Deus, através desse texto, aprender, ó Deus, sobre gratidão, sobre, ó Deus, generosidade, sobre prudência, e agir, ó Deus, com rapidez em situações que exigem de nós, ó Deus, agilidade. Nós venhamos, ó Deus, buscar inspiração no Senhor. Nos dê, Senhor, discernimento, para que nós venhamos, ó Deus, agir em situações de dentro da nossa casa com rapidez, antes que seja tarde, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com a palavra, Deus, no coração daqueles que são os atalaias que tem levantado dentro de cada lar, dentro de cada casa, que ouve do Senhor, Deus, e que tem o Espírito de Deus na sua